Então, beleza. Então, está sendo gravado, iniciou aqui a gravação, né? O encontro de hoje, nós vamos começar a etapa 2, tá? Aí a programação é o seguinte, eu vou começar a falar sobre motores na etapa 1, né? E na etapa 2, eu vou resolver alguns exercícios com vocês aí da... Deixa eu só mudar um negócio aqui. Bom, então, Gabriel aí, bom dia. Turma que está chegando, né? Então, a nossa programação aqui é o seguinte. Na etapa 1, nós vamos começar motores, né, de corrente alternada, tá? Máquinas de corrente alternada. E aí, na etapa 2, eu vou fazer com vocês aí um exercício da lista, que é aquele mais enjoado, que é aquele que tem um... Bom dia, tudo bom, Davi? Tem um exercício aí da lista, né, que aí eu vou terminar, e aí vocês podem também, eventualmente, tirar alguma dúvida, tá certo? Mas hoje nós vamos começar oficialmente a etapa 2, beleza? Então, eu compartilhei com vocês aí, pessoal, só para a gente... O que acontece? Na biblioteca digital, tem aí alguns livros, né, de máquinas elétricas. Só que esse material aí que eu coloquei aí junto no WhatsApp de vocês, ele é um material mais condensado, tá? Ele é um material mais resumido, tá? Então, o que acontece? Só que ele é resumido demais. Mas, para o nosso conteúdo que a gente precisa ver aqui na eletrotécnica, ele está bem distribuído, tá certo? Então, se vocês precisarem aprofundar aí em algum conceito assim maior, né, de motor, de gerador, aí eu vou aconselhar que vocês deem uma olhada nas bibliografias que eu já passei para vocês, que está na ementa, tá? Então, na ementa do curso, ó, na ementa do curso, lá no finalzinho tem as bibliotecas, né? E os livros... Então, os livros de eletrotécnica, de um modo geral, para essa parte que a gente vai ver agora, os livros mais elementares, eles não abordam a parte de motor de corrente alternada, tá? Alguns abordam, outros não. Mas esses livros aqui, ó, esse do Chapman, né? Esse aqui do Magaldi também, tem na biblioteca da Escola de Minas, eles abordam corrente alternada e corrente contínua, tá certo? Então, onde está escrito máquinas elétricas aqui, ó, esse aqui também é um outro livro bastante conhecido, tá? Aí ele é específico para motores, geradores, máquinas elétricas. Quando a gente fala máquinas elétricas, a gente está falando de motores e geradores, principalmente, tá? É óbvio que tem outros tipos de máquinas, né? Mas, a rigor, esses aí que a gente está... Foco nosso para eletrotécnica são essas máquinas aí, tá? Então, hoje, pessoal, nós vamos começar um conceito aqui falando sobre máquinas de corrente alternada e máquina de corrente alternada, tá? Deixa eu olhar aqui onde que eu estou aqui. Bom, então, então voltando aí, tá? Vamos ver como é que que nós vamos nos organizar aí nesse livro, tá? O que acontece, pessoal? Esse livro chama Máquinas Elétricas, tá? Vamos dar uma olhada aqui ele é do Luiz Carlos de Freitas Júnior e do Rafael Schincariol, né, da Silva, nem sei se tem relação com a família Schincariol. Mas, enfim, aqui na unidade 1, é uma unidade mais introdutória. Aqui vai bater naqueles conceitos lá que a gente já viu de princípios da lei de Lenz, da lei de Faraday, tá? Então, eu não vou aconselhar que vocês deem uma lida, e aqui ele vai usar uma abordagem mais de máquinas elétricas, tá? Tensão induzida, né? Vai falar sobre campo magnético. Só que aí na unidade 2 vai ser máquina de corrente contínua, tá? Então, ele vai falar sobre o princípio de funcionamento, geradores, motor. Só que a gente vai começar, pessoal, na unidade 3. Nós vamos começar com enfoque, né, que é o que a gente mais usa, que são os motores de corrente alternada, tá? Então, capítulo 3 aí, e no final tem lá o conceito de máquina síncrona.
especificamente máquina síncrona, tá certo? Então, essa é a nossa programação. Nós vamos ver aqui máquina de indução, depois ver máquina de corrente contínua, e no final, todo o tempo a gente está batendo esses dois conceitos aí, de máquina assíncrona, máquina síncrona, tá? Mas aí a gente vai seguir essa divisão, essa ordem aqui. Então, hoje, nós vamos começar a ver motores de corrente alternada. Eu vou intercalar isso aqui com algumas simulações usando o CAD Simu, para vocês conseguirem visualizar isso em forma de simulação, tá? Aí eu vou dar uma parada, que eu tinha prometido para vocês que essa aula, na etapa 2, eu resolveria um exercício mais enjoado aí da lista, tá? Aí eu vou resolver, e aí depois a gente dá continuidade na disciplina. E lembrando, pessoal, que a nossa prova vai ser na terça que vem. Então, na terça que vem, na etapa 1 da aula, eu vou começar a aula normalmente, aí na etapa 2 eu vou distribuir o arquivo com a prova para vocês, né? Aí a prova vocês fazem aí na casa de vocês, entrega no Moodle, tá certo? A prova pode consultar o material, só não pode consultar aí o colega, tá certo? Porque a prova, na verdade, eu monto ela de um jeito que se você ficar preocupando muito em ter que dar uma estudada na lista e para você sentar e no tempo que tem disponível para vocês fazerem a prova, né? Com tempo aí de 1h30, aproximadamente, tá? Bom, então vou começar aqui, tá, pessoal? Bom, então esse material, a autoria dele é do professor João Carlos Vilela, né? Aí eu já tenho essa parceria com ele aí, né? A gente vai montando o material que eu tenho, a gente vai editando junto aí, tá certo? Mas ele, na verdade, essa parte máquinas aqui, ele já tem um material melhor, tá? Para a gente seguir a disciplina aqui. Bom, então, pessoal, primeiramente, quando a gente fala de motores de corrente alternada, tá? Tem dois tipos principais de motores, né, de corrente alternada. Tem o que a gente chama de síncrono e tem o que a gente chama de assíncrono. Os motores assíncronos, pessoal, eles trabalham com o princípio da indução, princípio de indução, tá? Bom, aí o que ele diz aqui? Tanto os motores síncronos quanto assíncronos têm um estator construído de maneira idêntica, né? Os dois motores, eles não mudam um com relação ao outro, tá? O estator deles. Aí, só que o que acontece? Tem uma parte do meio do motor que é a parte rotativa, tá? O motor, então, ele tem uma parte que é o estator, né? Que é a parte que fica... O estator lembra de estático. É a parte da máquina que fica parada, tá? E tem uma parte da máquina que é a parte que gira, que é o que a gente chama onde está o rotor da máquina. Então, olha lá, porém, o rotor, né? O rotor de cada máquina cada máquina, se for síncrono ou assíncrono, a definição que vai diferenciar uma máquina da outra vai ser esse rotor, tá? Então, vamos ver aqui o princípio de funcionamento aí e característica de cada máquina dessa. O que acontece, pessoal? Do lado direito, aqui, ó, tem uma figura, tá? Tem uma figura. Essa figura tem aqui uma cruzinha, né? E tem um outro lado, tem um ponto. Onde está essa cruzinha aqui, pessoal? É porque tem um fio de cobre, que é o enrolamento do motor, ele está entrando nessa parte aqui, né? Imagina que isso aqui é um corte longitudinal aqui na peça do motor. E onde tem a bolinha, é que ele está saindo do papel. Mas o objetivo desses enrolamentos é criar um campo norte e um campo sul, do jeito que está aqui, ó, tá? Tem um polo norte aqui, tem um polo sul aqui. O que vai acontecer? Esse polo norte e esse polo sul, né? Usando o princípio que é a dinâmica de uma máquina, nós vamos atrair ou atrair, né? Usar um jeito aí de para atrair ou repulsar esse polo norte e esse polo sul, tá? Então, o que ele está dizendo aqui? Ó? Consideremos o enrolamento de um estator de um motor monofásico, tá? A corrente monofásica que percorre, né, gera um campo magnético que varia entre o máximo e mínimo. E aí isso aí está dentro de uma simetria do eixo do campo. O que ele está dizendo é que na hora que você aplicar uma corrente alternada, né, nesses enrolamentos, esse polo norte e esse polo sul, ora, onde está N aqui vai ser N, depois ele vai se inverter.
onde está N vai virar S, e onde está S vai virar N. E ele fica pulsando, né? Aí ele chama que esse campo é dito campo alternativo. Ele fica entre máximo e mínimo. Se a gente pudesse fazer uma analogia com o eixo, tá? Fazer uma analogia, esse polo norte aqui, uma hora ele vai ser máximo, outra hora ele vai sumir, vai ser zero, depois ele passa para o outro lado e fica pulsando, fica dando uma pulsação. O motor monofásico do tanquinho aí da sua casa, ele funciona usando esse princípio, tá? Mas aí o que acontece? Aí existe um conceito aqui chamado campo girante, né? Ou campo magnético girante. O que é um campo magnético girante, pessoal? Então, para entender esse conceito, eu vou usar a minha mesa digital, tá? Porque para a gente conseguir, esse talvez seja um dos conceitos mais importantes para a gente entender aí essa parte da etapa 2 aí da disciplina. Então, o que acontece aqui? É mais fácil entender. Então, olha só. O fato aqui a rede elétrica, tá, pessoal? A rede elétrica, o sistema elétrico brasileiro, a frequência básica aqui da rede elétrica é 60 Hz. Tá certo? 60 Hz. Bom, num sistema trifásico, vem três fios aqui para você. A, B, C. Isso vem as três fases. E vem o neutro, tá? Então, a máquina vai depender do como que você vai ligar esses elementos aqui, tá? O que acontece, pessoal? Então, no estator, né, nós temos numa máquina, no motor trifásico, nós temos, no estator da máquina, nós temos aqui o estator e nós temos o rotor da máquina. O rotor, tá certo? No estator dessa máquina, o que vai acontecer? Tem três bobinas. Elas estão alojadas aqui, ó. Então, tem aqui uma bobina dessa maneira. Bom, aí deixa eu colocar uma simetria. Faz de conta que isso aqui é exatamente 120 graus, tá, pessoal? É porque é difícil desenhar isso aqui no quadro digital. E aqui embaixo tem outro. Então, o que acontece? Essas pontas aqui dessas bobinas são as ligações que você vai fazer possíveis aí dentro do seu, tá? Dentro do seu enrolamento aqui do motor, tá? O jeito mais simples aqui, pessoal, é fazer uma ligação aqui em delta. Em delta. Como é que seria essa ligação em delta? Lembrando lá, o delta é como se você fizesse isso aqui, ó. É uma ligação assim. Então, aqui estão as bobinas, e aqui nessas pontas você liga a fase A, fase B e a fase C. Tá? Bom, então, essas pontas aqui, onde termina uma ponta, eu vou ligar onde começa a outra. Então, essa pontinha aqui, por exemplo, eu venho e ligo ela aqui, ó. Eu não vou fazer o desenho aqui para tumultuar o desenho, mas imagina o seguinte, cada ponta dessa aqui, eu venho aqui, ligo no A, tá? Aí essa aqui, eu venho aqui e ligo ela, faço a ligação dela aqui, ó. Tá certo? Essa aqui, eu ligo, aí a outra ponta, né? Eu liguei esse aqui no A, então igual tá aqui, ó. Não, eu fiz besteira aqui. Na verdade é assim, ó. Isso aqui são bobinas, né? São as bobinas, ó. Então eu liguei aqui o A. Então o A tá ligado aqui. Junto aqui, se isso aqui fosse a bobina A, se aqui fosse a bobina B, isso aqui fosse a bobina C, né? A. Então a outra bobina do B, eu ligo numa determinada ponta. Então eu venho aqui, ó, e ligo ela aqui. Então observe uma ponta do A com a ponta do B. Tá certo? Bom,
Aí na outra ponta do A aqui que ligou, aliás, espera aí, vou chamar isso aqui de bobina A, bobina B e bobina C. Eu vou mudar esses rótulos aqui, vou chamar aqui de R, S, T, para não confundir no desenho, tá? Então esse R, S, T aqui, ó, são as alimentações. Então a bobina A aqui, uma ponta dela, se eu chamasse aqui de bobina A, bobina B e bobina C, então uma ponta da A com B, então a ponta aqui A e B, eu liguei na fase R, tá certo? Liguei na fase R. Depois, a outra ponta de B, eu ligo junto com uma ponta de C. Então eu venho aqui, ó, ligo, e essas duas pontas juntos, eu estou ligando aqui, onde está a B aqui, eu vou ligar na uma fase T, tá certo? Ou na S, qualquer uma, não tem problema a que eu vou ligar, não. Então, eu venho aqui na S aqui e faço a ligação dela aqui, tá? As outras duas pontas que sobraram, eu vou unir uma com a outra. Então, ele vem aqui, ó. E aí, eu vou ligar na outra fase que sobrou. Então, aqui, por exemplo, eu vou ligar na T. Essa ligação aqui, pessoal, o que aconteceu? Eu alimentei essas bobinas com corrente alternada trifásica, tá? E essas bobinas, elas estão alojadas no estator da máquina, que é a parte da máquina que não gira, que ela fica parada, tá certo? O que isso aqui vai criar, pessoal? Na hora que eu aplicar um campo aqui, uma corrente alternada, isso aqui é um eletroímã. Ele vai criar aqui, na verdade, um eixo aqui que vai ter um campo magnético que vai criar um norte e um sul aqui. E ele vai se alternar de acordo com o máximo e mínimo dessa corrente alternada, tá? Ora esse N vai estar para o lado de cá, ora ele vai estar para o lado de cima. E ele vai ficar aí no máximo e mínimo, tá? Nessa outra bobina aqui A, é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa, ó. Vai ter um N aqui, vai ter um S. E na bobina de baixo vai ser a mesma coisa aqui, tá? Bom, esse campo magnético aqui, pessoal, ele está alternando na bobina A, na bobina B e na bobina C. Sempre, né, de acordo com o giro dele aqui, ou vai ser no sentido horário ou anti-horário. É mais natural a nossa análise ser feita no sentido anti-horário, tá? Anti-horário. Bom, por que a gente chama de campo magnético girante? Porque esse campo magnético, pessoal, ele vai girar proporcionalmente com essa frequência da rede elétrica. Ele é proporcional. O giro dele aqui, existe uma relação da velocidade desse campo magnético com essa frequência da rede elétrica. E com um negócio que a gente chama que é o número de polos da máquina, tá? Bom, agora imagine o seguinte, pessoal. Eu venho aqui no meio aqui e coloco um ímã permanente. O ímã permanente, pessoal, é um ímã que tem o polo norte e o polo sul sempre definido do mesmo lado. Bom, o que vai acontecer? Esses camaradas aqui, eles vão criar uma dinâmica aqui, ó. Eles vão criar uma dinâmica aqui para arrastar, né? Para fazer esse eixo aqui girar. Fazer esse ímã permanente girar. E na ponta desse eixo aqui, eu vou colocar uma carga. Tá? Vou colocar uma carga. Se isso aqui fosse um ímã permanente, pessoal, o polo norte e o polo sul estão sempre no mesmo, não mudam, estão sempre no mesmo ponto aqui, tá? Se fosse o polo norte e o polo sul. Bom, se isso aqui fosse um ímã permanente, pessoal, esse campo magnético aqui, ele ia arrastar esse rotor dessa máquina, tá? E esse arrasto aqui, pessoal, seria sempre com a velocidade constante, tá? Se isso aqui fosse um ímã permanente, a gente diria que isso aqui, o giro do eixo aqui, é uma velocidade síncrona. Ele está girando sempre com uma velocidade síncrona, acompanhando a velocidade síncrona do campo magnético girante, tá? E o campo magnético girante, ele é síncrono com a frequência da rede elétrica. Essa velocidade seria síncrona, tá certo? Bom, só que veja bem, se isso aqui fosse um ímã permanente, tá? O ímã permanente ele tem um problema, porque ele não vai conseguir arrastar
uma carga muito pesada. Ele é fraco, o campo dele é fraco, tá? O campo dele é fraco. Aí o pessoal bateu o olho nesse aí e falou assim, bom, agora eu vou fazer desse desenho aqui, pessoal, só com as 3 bobinas e vou colocar o rotor aqui dessa máquina aqui com o princípio da indução eletromagnética, tá? Então eu vou repetir esse desenho, vou colocar aqui, isso está no livro, tá? Está no livro. Só para a gente... Bom, aí o que vai acontecer? Aí o pessoal olhou, bateu o olho nesse negócio e falou assim, bom, uma outra maneira de eu criar aqui no meio, né? Se eu for criar aqui no meio, colocar aqui nesse meio, em vez de, se fosse aqui, eles tentaram com ímã permanente e viram que o ímã permanente tem um problema, porque ele não consegue colocar uma carga pesada. Uma outra maneira, então, pessoal, seria criar um ímã com eletroímã. Aqui já é a corrente alternada que eu estou colocando, tá? Aqui vai entrar a fase R, como eu coloquei aquela hora, né? Aqui é a mesma coisa, tá? Então tá lá parado no estator da máquina. O cara ficou olhando esse negócio aí e falou assim, bom, mas o que eu vou fazer então? Para eu criar um eletroímã, pessoal, o que é um eletroímã? Um eletroímã é uma bobina onde eu aplico corrente contínua nela. Então, vem aqui, ó. Aí o cara olhou aqui, pegou esses 2 pontos e falou assim, se eu quiser colocar aqui um mais, um menos aqui, quiser criar um eletroímã, consigo fazer isso. Né? Consigo fazer isso. Para a corrente elétrica circular aqui nesse camarada, criar um norte aqui, criar um sul. E os outros, só que esse aqui é corrente contínua. Tá vendo? É corrente contínua. Então a corrente circula sempre numa mesma direção. Tá certo? Bom, tem máquinas que eu faço isso. Eu crio aqui, ó, os geradores das hidrelétricas, tem um negócio lá chamado excitatriz. A excitatriz é essa máquina aqui, ó. Eu faço uma corrente elétrica girar sempre no mesmo sentido, cria esse eletroímã, e o campo magnético aqui com esse norte, com esse sul, que fica pulsando, tá? Ele cria uma dinâmica que é o seguinte, olha lá, esse N aqui vai empurrar esse N, aí ele vai girar para o lado de cá. Aí ele cria um S aqui. Tá sempre defasado de 120 graus. Tá certo? Aí vai fazer esse eixo girar. Tá certo? Então, esse ímã aqui não é um ímã permanente, esse seria uma máquina, né? Seria um eletroímã. Mas o camarada bateu o olho nesse negócio aqui e falou assim, gente, existe um princípio, né? Da indução da lei de Lenz, da lei de Faraday, que diz o seguinte. Então, eu vou fazer mais um desenho. Aí o Tesla, né? Tesla, ele bateu o olho nesse negócio e falou assim, olha só o que eu vou fazer. Já tem 3 bobinas aqui, e essas 3 bobinas estão criando aqui um campo magnético, que ele está se alternando. Ele foi aqui no meio aqui, pessoal, eu vou representar só uma bobina, mas são 3, tá? Ele olhou e falou assim, eu vou pegar essa bobina aqui e vou curto-circuitar essa bobina. Curto-circuitar, pessoal, o que ele está dizendo? Porque essas bobinas que estão aqui, ó, no estator da máquina, tem um campo magnético aqui que está girando. Tá? Tem um campo magnético aqui que está girando. Então, esse campo magnético aqui, ele vai provocar, né? Ele vai provocar essa bobininha que está aqui com os fios curto-circuitados. Tá? Provocar de que maneira, pessoal? Na hora que esses campos magnéticos passarem por essa bobina, nessa bobina vai surgir uma corrente elétrica induzida. Vai surgir uma corrente elétrica induzida. E essa corrente elétrica induzida, pessoal, ela vai circular nessa bobina. Tá? Na medida que ela circular nessa bobina,
eu vou ter corrente, eu vou ter campo, eu vou ter corrente e vou ter campo. Vai surgir, pessoal, um torque, uma força que vai fazer essa bobina girar. Vai fazer essa bobina girar, tá? Por que essa máquina que chama máquina de indução? Porque ela funciona com o princípio da indução. Aqui eu estou representando apenas uma bobina, mas na verdade é um conjunto de bobinas. É um conjunto, tá? Um conjunto. Imagina 3 bobinas. Então essas bobinas aqui, pessoal, eu vou conseguir colocar aqui uma carga mais pesada. Então eu tenho aqui as bobinas do estator, que são essas 3 que estão alojadas aqui no estator. O estator da máquina, essa parte parada. E eu tenho as bobinas lá do rotor da máquina, que é a parte rotativa, tá? Quando eu tenho esse arranjo que eu acabei de ver aí, que trabalha com o princípio da indução, esse motor se chama motor de indução. E o motor de indução, pessoal, por natureza, ele é assíncrono. Assíncrono. O motor de indução, por que ele chama assíncrono, pessoal? Porque vai ter um momento que esse campo magnético aqui do rotor vai se alinhar com o campo magnético do estator em cada momento. Na hora que acontece isso, pessoal, essa corrente aqui vai para zero. Não há indução eletromagnética. Como não há indução eletromagnética, a força F que faz esse rotor girar, ela desaparece. Ela desaparece. Como ela desaparece, a corrente desaparece, esse rotor aqui, ele para de girar, tá certo? Ele para de girar, como se ele não tem nada empurrando ele aqui. Na hora que ele começa a desacelerar, aí o campo magnético aqui, ó, né, esse campo magnético, ele, junto com esse outro campo magnético do rotor, ele vai ficar ligeiramente defasado. Na hora que ele tiver essa defasagem, vai fazer surgir uma corrente elétrica e vai fazer surgir a velocidade, consequentemente a força. Então, esse rotor volta a ser puxado por esse campo magnético que está girando aqui, tá? Então, é uma dinâmica, pessoal, que esse campo magnético aqui do estator, ele está girando, ele é proporcional à frequência da rede elétrica, ele gira numa velocidade síncrona. A velocidade de giro dele é síncrona, tá? Mas quando a gente diz que essa aqui é uma máquina assíncrona, é a velocidade do rotor em comparação com a velocidade, com a frequência da rede elétrica, que é assíncrona. Se isso aqui a gente estiver trabalhando com bobinas curto-circuitadas, aí a gente vai trabalhar com o princípio da indução eletromagnética. Por isso que esse motor é chamado de um motor de indução eletromagnética. Quem inventou esse princípio, isso aí, foi o Tesla. Olha como é que ele facilitou a máquina, pessoal. Ele pegou a bobina e curto-circuitou, em vez de pegar uma bateria com mais e menos para criar o eletroímã, ele curto-circuitou e fez um arranjo de um jeito que o próprio princípio da indução eletromagnética faz com que crie esse torque aí na máquina. Tá certo? Então, lembrando, por que eu digo que a máquina assíncrona é a máquina de indução? Porque ela trabalha com o princípio da indução eletromagnética. Essa bobina aqui que está lá no rotor da máquina, ela é curto-circuitada e pelo princípio da indução eletromagnética, essas bobinas que estão aqui no estator, né, vão fazer um campo que vão cortar essas bobinas aqui do rotor, né, as bobinas do rotor, como tem esses fios aqui, ó, como eu tenho o campo cortando esse I, então quer dizer que vai fazer surgir aqui uma corrente induzida. Essa corrente induzida vai surgir um campo aqui tentando contrariar esse campo aqui do estator. Quando ele fizer esse campo para tentar contrariar esse campo do estator, vai fazer surgir uma força F. Essa força F, que devido à força contra-eletromotriz, vai fazer esse eixo, esse motor girar, tá? Bom, onde que vocês vão ler isso aqui, belezinha, com calma, pessoal, explicando tudo isso? No capítulo 1 desse livro.
né? Para quem, eu queria queria aprofundar nisso e entender isso aí direito. Então, olha lá, princípio das máquinas elétricas rotativas. Quando a gente fala de rotativas, tá, pessoal? É com relação ao eixo da máquina. Ele é um eixo rotativo, tá? Existem as máquinas também que transladam, né? Por exemplo, uma ponte rolante. O deslocamento ele é linear, né? Um trem-bala, o deslocamento é linear, tá? Então, o que que acontece? Aqui, o que que ele vai explicar os princípios elementares aí para vocês. Então, olha lá. Aí ele vai falar sobre tensão induzida, né? Tensão induzida. Tem um conjunto de espiras N. Quando esse conjunto de espiras passa um fluxo magnético, esse ΔΦ aqui seria um conjunto de fluxo. Então, olha lá, vai explicar aquele princípio da lei do Faraday, o experimento do Faraday, tá? Não vou voltar nisso aqui porque não faz muito sentido, mas ele vai explicar lá. Princípio do gerador, né? O que é esse princípio do gerador aqui? Eu tenho uma espira, tem um norte, tem um sul aqui. Então, o que ele está dizendo? Essa maquininha aqui, se eu estiver trabalhando nela como gerador, lá na hidrelétrica, o que acontece? Lá no gerador, pessoal, eu tenho energia mecânica. Eu forneço energia mecânica. Então, a água, a força da água, né, passa por uma turbina e faz girar essa espira. Como eu tenho um N e tenho um S aqui construído lá no gerador, usando uma bateria de corrente contínua, uma grande fonte de corrente contínua, na hora que essa espira gira, pelo princípio da indução eletromagnética, gera uma corrente alternada. Aí eu uso essa corrente alternada para girar um motor. No caso do motor, pessoal, eu quero recolher a energia mecânica. Tá certo? Mas a referência dessas duas máquinas vai depender do que você quer. Quando eu estou trabalhando na máquina como gerador, tá? Eu tenho energia mecânica, que era energia elétrica. Quando eu trabalho na máquina como motor, eu tenho a energia elétrica e quero recolher a energia mecânica. Tá certo? Então, ele vai dar vale a pena dar uma lida, né? Para a gente entender melhor isso aí no capítulo 1, tá certo? Aí ele vai explicar aí, ó, em termos construtivos, as principais partes das máquinas rotativas são o rotor, corresponde à parte rotativa da máquina. Essa parte rotativa, ela tem um eixo acoplado nessa máquina. Tá? O estator corresponde à parte estática da máquina, normalmente envolvendo o rotor da máquina. Envolvendo o que ele está dizendo aqui, tá, pessoal? É porque o miolinho lá do rotor está lá no meio com enrolamentos que fazem ele girar, que deixa ele livre para girar. Tá? Agora, a parte estática é o estator e ele cobre todo o rotor da máquina. Tá certo? Então, ele vai explicar isso aí para vocês. Aí, nos dois lugares tem... aqui tem um conceito importante. Lá no rotor, tem um enrolamento que vai em cima do rotor. E esse enrolamento é chamado enrolamento de armadura. Tá? Na armadura da máquina. A armadura é o rotor. Imagina que o rotor tem um casaco lá, né? Esse casaco dele são os enrolamentos dele. Esses giram. Tá? E tem um enrolamento de campo, que são os enrolamentos que recebem a alimentação. Então, olha lá, é alimentada de forma a criar uma fonte primária de fluxo, né? Na verdade, são os enrolamentos que estão lá no estator da máquina. Tá? Bom, aí ele vai falar aí para você sobre número de polos. Então, aqui, esse motor aqui, tá, pessoal? Olha lá, estator da máquina, a parte que está parada. Então, tem um enrolamento aqui, ó. Olha lá. Daqui dá para ver essas bobinas, ó. Tá? E o eixo da máquina aqui, vocês não estão vendo, mas isso aqui é o rotor da máquina. E no rotor da máquina tem outros enrolamentos, que é o enrolamento da armadura. Tá? Que é o enrolamento da armadura. Bom, então tá aí um corte, né, de visualização aí dessa máquina. Bom, ele está falando que ligação dos enrolamentos é uma máquina CC, né, mas isso aí não ficou nem muito bom, essa legenda, não. Vamos seguir. Bom, aí ele vai falar para você que são máquinas síncronas. Máquinas síncronas, pessoal, são máquinas que a máquina gira proporcionalmente à frequência da rede elétrica.
Então, ele vai falar aqui de uma máquina elementar de dois polos. Os polos, deixa eu desligar aqui o meu WhatsApp aqui, tá? Senão fica pitando aqui. Então, ele vai falar para você sobre os princípios elementares aí das máquinas. Bom, aí ele vai falar o seguinte, ó. Essa máquina aí, esse desenho que você tá vendo aí, ó. Tem um rotor, né? Aqui onde está essa cruzinha, onde entra um fio do enrolamento, tá? E onde está o pontinho onde ele sai. Então, o objetivo aqui, pessoal, é criar um norte, um sul, né? E aí, onde ele tem essas linhas aqui, ele está dizendo o seguinte, e no estator da máquina, tem outro enrolamento no estator da máquina, que vai criar um norte e um sul também. E o objetivo é criar uma dinâmica de atrair, né? De fazer com que esse rotor aqui ele gire, tá? Então, quando a máquina tem apenas dois polos, quer dizer que ele vai alternar o norte e o sul. Uma máquina de apenas dois polos, tá? O número de polos, então, quer dizer como é que ele vai fazer esse camarada aí girar. O fluxo magnético aqui, na medida que ele for criando, vai seguir esse caminho. Ó. Ele vem aqui na setinha e aqui tem um entreferro. Aí ele pula para essa parte aqui do tracejado. Como esse aqui é um material ferromagnético, ele faz um ciclo, ele faz um caminho completo, e aí ele faz esse giro, ele vai fazer nesse caminho aí, tá? Bom, o que acontece? Aí ele está dizendo o seguinte, que esse campo magnético, ele vai ter um negócio aqui que vai ser máximo e mínimo, e esse campo magnético, ele também, ele vai acompanhar aí uma senoide, tá? A tensão induzida na máquina, pessoal, também vai acompanhar uma senoide, tá? Então, a gente diz o seguinte, que um giro completo equivale a um 2π, 0 a 2π na máquina. Um ciclo mecânico equivale a um ciclo elétrico, tá? Um ciclo elétrico da máquina aí. Então, ele vai te explicar isso. Um giro completo no rotor corresponde a um ciclo de tensão completo, tá? Então, ele vai mostrar isso para você, como é que ele vai fazer essa máquina girar, tá? Como é que ele vai trabalhar com isso aí. Aí tem um trabalho interessante que ele diz assim, sendo uma máquina síncrona elementar de dois polos, para eu gerar uma tensão de 60 Hz, qual a velocidade por minuto o rotor deve girar? Tá? Então, a resolução disso aqui é o seguinte, a frequência é dada em Hz, tá? Então, olha lá, a frequência da rede elétrica é 60 Hz. 60 Hz, pessoal, são 60 ciclos em um segundo. 60 ciclos em um segundo. Aí, 60 ciclos aqui, ó, se eu dividir 60 ciclos, é 1 sobre 60 minutos. 1 sobre 60 minutos. Se eu multiplicar esse 60 vezes 60, dá 3.600 ciclos por minuto. Então, passando isso em rotações por minuto, ele está dizendo o seguinte, ou seja, um rotor ele precisa girar a velocidade de 3.600 rotações por minuto. Tá? Se eu estivesse trabalhando, então, como gerador, e o gerador tivesse apenas dois polos, eu teria que ter o gerador, o eixo lá, rodando a 3.600 rotações por minuto, para na saída da máquina conseguir tirar 60 Hz. Tá? Bom, aí ele está dizendo o seguinte, e se fosse uma máquina de 4 polos? Uma máquina igual essa que você está vendo aqui, ó, de 4 polos. Ele está dizendo que a relação de número de polos com a máquina, para uma máquina de 4 polos, a estrutura construtiva e a disposição dos rolamentos de campo, né, vão ser essas da figura. Aí o que ele está dizendo? A máquina de 4 polos, né, ele vai precisar girar menos para ele produzir a mesma frequência da rede elétrica, tá? E ele vai explicar isso no texto, do giro mecânico, a variação do fluxo, cada variação de fluxo dessa aqui, cada variação de velocidade mecânica, tá? Vai produzir o dobro da variação da tensão elétrica. E essa relação, pessoal, ela é dada por essa fórmula aqui, ó. O número de polos da máquina dividido por 2, o número de polos de uma máquina dividido por 2, multiplicado pela velocidade da máquina dividido por 60, vai dar a frequência
do sinal elétrico que eu tiro dessa máquina. Tá certo? Vai me dar essa velocidade. Então, a relação ela é obtida com essa fórmula aqui. Tá? F aqui é a frequência da rede elétrica, do sinal elétrico. O N é a velocidade em rotações por minuto. O P é o número de polos da máquina. Tá? E observe que esse P está sempre dividido por 2, porque na máquina mecânica eu tenho sempre um número par de polos. Tá? Se eu vou criar o norte, eu tenho que criar o sul. O mesmo, né, eu crio o norte de um lado e o sul do outro. Tá certo? Então, o que ele vai explicar isso nesse capítulo 1 são conceitos elementares, tá? E aí depois eu vou deixar recomendado que vocês dêem uma lida, tá? Então, olha lá, ele vai falar sobre o ângulo elétrico, sobre a velocidade angular da máquina, tá? Vai me dar a relação. E quando eu quiser saber a velocidade de rotação da máquina, em função da frequência da rede elétrica e o número de polos. Então, a relação é essa, tá? A relação é essa aqui. Bom, então, olha lá. Tem um exercício que eu deixei na lista 3 de vocês, mas que com esse conceito aí a gente resolve ele. Ele está dizendo o seguinte: considerando um motor síncrono de 6 polos, qual a diferença de velocidade de rotação que este motor teria se fosse levado do Brasil para a Europa? Então, o que acontece, pessoal? A WEG construiu um motor síncrono, tá? Construiu lá o motor. E ela disse que esse motor tem 6 polos. Aí ele está perguntando assim: eu vou ligar esse motor no Brasil e quero saber qual é a velocidade de rotação do motor. Depois eu quero levar esse motor para a Europa, tá? E quero saber qual é essa velocidade. Então, a resolução disso aqui, ó, na Europa, a frequência da rede é 60 Hz, enquanto no Brasil é de 60. Sendo assim, em cada uma das regiões, o motor teria as seguintes velocidades. Então, ele fez, no Brasil, N1, né, usou a fórmula lá, 120 vezes 60, dividido pelo número de polos. Isso aqui me deu 1.200 rotações por minuto. Depois ele pegou essa mesma máquina e ligou na rede lá na Europa. E aí ele descobriu que a rotação lá do eixo da máquina está girando a uma velocidade diferente, seria 1.000 rotações por minuto. Esse delta, então, pessoal, N1 menos N2, deu uma diferença de 200 rotações por minuto. Tá? Então, o que acontece? Na carcaça da máquina você tem a tensão, a frequência característica, né, da rede elétrica para eu fazer essa ligação. Então, ele vai explicar aqui as máquinas de indução elementares, né? Então, o que é uma máquina? Bom, aliás, até esse ponto aqui, pessoal, vocês queriam fazer alguma pergunta, alguma consideração? Posso continuar aqui? Pode continuar. Beleza, então, seguindo, tá? Então, ele vai explicar aqui as máquinas de indução, né? Lembrando aquele conceito das máquinas de indução, olha lá, que lá nos enrolamentos, a questão do curto-circuitado, né? Os enrolamentos no rotor são curto-circuitados e ele faz um princípio do uso da lei de Faraday. Foi aquilo que eu expliquei para vocês naquele momento, tá? Então, a máquina de indução, tanto nesses livros, né? Aqui tem uma máquina que ele está mostrando um desenho aqui de 2 polos, né? E aí, olha lá, o rotor da máquina está aqui, tá? Se não tivesse o motor, a máquina de... se eu não tivesse, tá, pessoal? Esse curto-circuito no rotor da máquina, eu teria um carvão, onde está escrito aqui escova de carvão, para eu aplicar uma tensão contínua para criar o polo norte e o polo sul do eletroímã. Tá certo? Então, que seria, na verdade, se eu tenho um polo norte e um polo sul aqui, ó, e aí eu estou aplicando tensão contínua aqui nessa bobina aqui nesses pontos, né, que a gente está falando que é uma escova de carvão, isso aqui, se eu estou aplicando corrente contínua, na verdade é uma máquina de corrente contínua elementar de 2 polos, tá? Se eu estiver aplicando corrente alternada aqui, né, aí a gente vai
brincar isso aí com o conceito de máquina de corrente alternada, tá? Bom, aí ele vai explicar aqui para você o princípio de funcionamento dessas máquinas com o campo. Não é uma senoide perfeita, tá, pessoal? Na verdade, é um negócio meio torto aí, né? Ele vai explicar como é que funciona isso. Bom, aí lá no finalzinho ele para e fala, ó, aquele livro que eu mostrei para vocês, ele é um clássico aí de máquinas elétricas, né? Então, isso aí, esse princípio aí que eu acabei de mostrar aqui para vocês, bate com o que eu falei lá naquele slide, lá no início. Então, as máquinas, de modo geral, a gente já começa dividindo as máquinas, ó, em máquina de corrente contínua. Máquina de corrente contínua são as máquinas que você alimenta a máquina com corrente contínua. Por exemplo, num veículo. Você tem uma bateria e a bateria está armazenando uma corrente contínua. Então, os motores dentro do carro são motores de corrente contínua, tá? Bom, aí vem aqui as máquinas de corrente alternada, que são as máquinas que você alimenta com corrente alternada, tá? E tem uma classificação aqui que seriam as máquinas síncronas. Máquina síncrona é aquela máquina que o rotor da máquina, ele gira numa velocidade síncrona, proporcional à frequência da rede elétrica, tá? E existem as máquinas assíncronas, que são as máquinas de indução. São as máquinas que o rotor, ele não gira proporcionalmente à frequência da rede elétrica, tá? Ele vai trabalhar com o princípio da indução eletromagnética. Como o princípio da indução eletromagnética, né, tem que ter a corrente induzida, o rotor ele está sempre ligeiramente atrasado com relação ao campo magnético girante. Bom, aí, pessoal, tem um rotor em gaiola de esquilo, quando eu simplesmente curto-circuito essas bobinas, tá? E um problema do motor é a corrente elétrica elevada na hora da partida, tá? Então, tem um motor que a gente chama de rotor bobinado. Ele tem umas bobinas, e aí o bobina é um reostato, uma resistência variável. Aí eu mudo essa resistência para controlar essa corrente de partida, tá? Então, tem um motor que ele já tem isso, ele tem as bobinas preparadas para isso, tá? Quando ele tem essas bobinas, a gente chama que ele é de rotor bobinado. Quando ele não tem, a gente chama que ele é de gaiola de esquilo, tá certo? Bom, aí ele termina essa unidade, tá? Explicando aí um negócio muito interessante, que é a placa de identificação de um motor, tá? Todo motor elétrico, pessoal, ele tem na plaquinha dele lá as informações construtivas, né, do motor, tá? Então ele tem aqui um DRM aqui, né, que seria uma fabricante de motores. Ele está dizendo que a potência desse motor é 450 kW, tá? A potência em cavalo é 600, tem um modelo. Rotação por minuto nominal dele é 1.778. Essa categoria isolamento aqui, né? Isso aí tem a ver com as normas relacionadas à temperatura que ele aguenta, o regime de trabalho, tá? Mais para frente eu vou voltar nisso aí. Bom, ele está dizendo que a frequência de alimentação desse motor foi testado, né, com 60 Hz. Aí ele está dizendo que as ligações desse motor é a seguinte: eu posso ligar ele em 380 volts, o primário. Aí, se eu ligar ele em 380, pessoal, a corrente nominal dele vai ser de 768 para uma ligação em Y, tá? E o secundário dele para uma ligação em Y. O fator de serviço dele é 1,15. Esse fator de serviço aí, ele indica a máxima sobrecarga que você pode colocar nesse motor. Ele está dizendo que até 0,15, o fator de ele 100% carregado seria 1. 1,15 quer dizer que ele pode trabalhar com 15% a mais do que ele foi projetado. Acima disso, provavelmente ele vai queimar, tá? Até 15% aí acima da capacidade, ele vai conseguir trabalhar. O fator de potência típico dele é de 0,91, tá? A temperatura ambiente é de 40 graus centígrados. E o motor tem um negócio interessante, que depois que eu fui estudar mais isso aí a fundo, é a altitude de trabalho dele, tá? Ele está dizendo que ele pode trabalhar, ele foi até 1.000 metros acima aí do mar, tá? 1.000 metros aí. Aí ele está dizendo que a temperatura máxima dele aí de trabalho, aqui é a temperatura ambiente, tá, pessoal? 40 graus.
a temperatura dos enrolamentos vai chegar a 80 graus aproximadamente. Então, se você for trabalhar um motor para dimensionar, para fazer a mesma atividade no Brasil e na Bolívia, pessoal, a diferença de altitude pode dar diferença na máquina, tá? E aí você tem que tomar cuidado aí para levar isso em consideração. Então, a placa a identidade da máquina é a placa do motor, tá certo? Então, ele vai explicar aqui para você, fazer uns exercícios aqui relacionando velocidade de rotação da máquina, número de polos, tá certo? Vou deixar aí, depois eu vou passar aí uma atividade para vocês, tá? Mas vale a pena, pessoal, a gente dar em cima disso que eu acabei falando aqui com vocês, ó, resolver aqui, eu vou resolver até junto com vocês aqui, né? Então, ele está perguntando, olha lá, construtivamente, as máquinas elétricas rotativas são compostas por partes fixas e móveis, né? Assim como os seus enrolamentos. Considere as colunas a seguir que mostram as principais partes das máquinas rotativas. Então, tem aqui rotor, estator, enrolamento de campo e armadura, né? Então, ele está dizendo, é a parte da máquina normalmente envolvendo a parte rotativa. Isso aqui é o estator da máquina, né? É a parte rotativa da máquina, normalmente fixada em um eixo, o rotor da máquina, tá? Aí ele vai falar sobre os enrolamentos. É um enrolamento ou grupo de enrolamentos que conduzem corrente alternada da máquina. Então, é um enrolamento de campo, tá? Aqui tem esse livro aqui tem um bug, tá? Ele tem um problema. Quando ele fala que são os enrolamentos alimentados de forma a criar uma fonte primária de fluxo, ele está dizendo o seguinte, essa afirmativa 3 e afirmativa 4, as duas aqui se encaixam para enrolamento de campo, tá? E a armadura, essa armadura aí, na verdade, é onde você... a armadura é o que está envolvendo o rotor da máquina, tá? Então, está meio confuso isso aí. E aí... Mas aí eu lembro que eu tive que consultar isso em outra fonte, tá? E tem uma errata desse livro aí. Então, depois eu vou olhar esse rascunho aqui, tá? Mas, se eu não me engano, isso aqui é estator, rotor, pelas respostas, né, do livro, embora as duas respostas que se encaixem para enrolamento de campo, enrolamento de campo é enrolamento do estator. Pela resposta do livro, ele coloca isso aqui, ó. São os enrolamentos alimentados de forma a criar uma fonte primária de fluxo. Isso são os enrolamentos de campo, tá? E esse armadura é um enrolamento ou grupo de enrolamentos que conduzem a corrente alternada da máquina. Porque faltou que isso aqui são os curto-circuitados. Tem alguém pedindo para... Alguém ficou aí fora da... Bom, então, pessoal, dando continuidade, então, olha lá. Então, esses exercícios são exercícios mais teóricos, e aí depois eu vou passar aí para vocês darem uma lida, tá certo? Então, embora sejam coisas, como eu falei, ele é uma abordagem de magnetismo, mas mais focado em máquinas elétricas, tá? Não entra muito em detalhe aquela questão de fazer conta a respeito de número de espiras, né? Então, depois eu vou passar uma atividade que é justamente para vocês complementarem isso aí, tá? Bom, aí depois vai falar sobre campos magnéticos em máquinas rotativas, aí ele vai explicar o princípio do campo magnético girante, associar com o número de espiras, lei de Lenz, com a lei de Faraday, tá? Então, vale a pena aí depois, né? Eu não vou... Aí ele vai falar sobre a força magnetomotriz. Então, foram tudo coisas que nós, de alguma maneira, nós vimos aí para trás, tá certo? Então, olha lá, vai falar sobre os enrolamentos, vai fazer uma analogia aí com o número de caminhos, né, com o número de espiras. Então, a questão das tensões, né, num sistema de corrente alternada, lá,
sistema de corrente alternada, seja a corrente elétrica na fase A ou a tensão elétrica, aqui ele usou que a notação é IM, corrente máxima cosseno de ômega T. A corrente na fase B é a corrente da fase A defasada de 120 graus. Da fase C, ou é defasada de 240 ou adiantada de 120. Então, ele vai falar aqui sobre o sistema trifásico, tá? Então, vai explicar isso aí, a tensão induzida lá. As tensões são defasadas de 120 graus, né? A tensão nas 3 fases. Então, ele vai ilustrar de maneira assim, bem passo a passo, na medida que a máquina gira, né? O eixo gira, como é que funciona isso aí, tá? Como é que é a relação com o número de polos da máquina, volta aqui novamente, tá? Então, ele associa o número de polos com a velocidade de rotação da máquina. Uma máquina de 2 polos, a velocidade é 3.600, aumentou 4 polos, 1.800 rotações por minuto, 6 polos. Tá? Então, na medida que eu aumento o número de polos da máquina, a velocidade de giro dela, para a mesma frequência, ela vai caindo. Ela vai caindo, tá? Então, em barragens, por exemplo, hidrelétricas, pessoal, eu tenho um grande volume de água, e aí eu pego aquele volume de água e faço ele descer por um duto, tá? Só que dependendo da queda dessa água, se eu tenho uma queda que proporciona uma velocidade alta desse tubo de água, quer dizer que eu posso usar uma máquina para geração de energia elétrica com menos polos, tá? Se essa velocidade é baixa, certo? Se eu não tenho uma cota boa desse nível de água, eu preciso aumentar o número de polos, tá? Aumentar o número de polos, porque aí eu vou precisar ter uma velocidade menor nessa máquina para gerar né, a frequência da rede elétrica de 60 Hz. Tá certo? Então, fica aí a título de curiosidade aí. Então, ele vai explicar isso, né? Tem alguns motores que ele já traz o enrolamento de maneira que você consiga mais de uma velocidade. Aí esse motor aqui da Handler, ele tem essa característica, tá? O próprio enrolamento dele, de acordo com, ele tem já uma configuração para 2 velocidades. Você vai lá e alimenta num conjunto de bobinas de um jeito, né? Aí ele vai sair uma velocidade. Para uma velocidade diferente, ele aponta lá onde que você tem que jogar a alimentação. A rigor, pessoal, tem uma bobina, aí você está jogando essa tensão elétrica na metade dessa bobina ou na bobina completa, tá? Então, ele vai explicar isso aí ele termina aí esse capítulo 2, né, que é um conceito, uma abordagem mais teórica. Aí ele vai terminar isso aí, tá? E aí depois eu vou indicar para vocês aí Depois ele vai falar sobre a tensão induzida e o conjugado, tanto em máquina CC e máquina CA. O conjugado, pessoal, tem a ver com a lei de Lenz, que eu já expliquei para vocês, tá? O conjugado eu tenho um campo, tem corrente elétrica, vai sair, ele vai tentar girar vai surgir uma força, e essa força vai ser aplicada num conjunto de bobinas, tá? Então, isso aí tem a ver com o conceito de conjugado mecânico, tá? Tensão induzida e o conjugado mecânico. Então, depois eu vou indicar também que vocês deem uma lida nisso aí, tá? Então, ele vai explicar o conjunto de bobinas, tem lá toda a questão lá da força, né, magnética, de acordo com o posicionamento dessas bobinas, tá? Enfim, ele vai chegar numa relação importante aqui, que a tensão elétrica máxima numa máquina vai ser Kn∅, tá? K é uma constante da máquina, o N é o número de espiras e o φ é o fluxo. Esse ômega aqui é uma velocidade angular, tá? Então, esse Kn∅ aqui, tensão máxima numa máquina, vai ser Kn∅. K é uma característica da máquina, que é dado, o N é o número de fases, um gerador, seja um gerador motor, né? Aí ele tem alguns exercícios que ele vai passar aqui, como o φ é o fluxo, o N é o número de espiras e o K é a constante da máquina, tá? Então, essa tensão induzida aí numa máquina.
Bom, aí tem alguns exercícios aí analíticos, tá? Que eu não vou parar aqui por enquanto, mas na hora que vocês estiverem lendo aí, dá uma maneira aí de amarrar aí com os conceitos aí, tá? Bom, então, esse capítulo 1, pessoal, é um capítulo mais básico, tá? Eu não vou abordar ele aqui passo a passo. Nós vamos, na verdade, ser usuários aí de muitas fórmulas dessa, tá? Mas, se houver necessidade, como eu falei aquela hora, vocês podem pegar aí depois e dar uma aprofundada nisso aí, tá? Tem entra um pouco também de forma construtiva, né? Aí ele entra aqui em fluxo, número de espiras, então sai um pouco do foco nosso que nós precisamos para a eletrotécnica, tá? Mas, como eu falei, vale a pena aí dar uma lida, né, para sedimentar melhor esses conceitos aí. Bom, então no capítulo 1, pessoal, basicamente, então aqui no capítulo 2, como eu tinha falado, vai começar a máquina de corrente contínua, tá? E o capítulo 3 vai falar sobre máquina de corrente alternada, que é o que eu estou passando aqui junto com vocês, tá certo? Então, vou terminar aqui o 9,16 agora. Então, 9,5 a gente vai fazer uma pausa, mas é isso que eu espero que essa parada aí, essa ilustração, né, ajude a gente aí no entendimento disso aí. Então, o campo magnético girante, pessoal, quando ele fala assim, para o motor polifásico, né, um motor de mais de uma fase, ou um motor trifásico, as correntes polifásicas irão percorrer os enrolamentos do estator, gerando em cada fase campo magnético alternativo, defasados de um ângulo dado pela defasagem entre as tensões aplicadas. Tá? Se você, então, aplicou uma tensão trifásica, ela está defasada de 120 graus. O resultante será, então, um campo magnético que gira em um determinado sentido, denominado campo girante, campo magnético girante. Tá certo? Então, olha lá. Então, se eu aplicar um campo magnético com uma tensão trifásica, essas correntes estão defasadas de 120 graus. Tá? Aí vai depender de como esse motor ele é ligado. Se o motor é ligado em estrela, os terminais F são ligados entre si, formando um neutro. Os terminais S são ligados às fases. Então, o que ele está dizendo é isso aqui, ó. Tem as três bobinas, A, B e C do motor. Como é que eu ligo esse motor aqui em Y, pessoal? É uma ligação mais fácil. Essa aqui é a ligação em Y. Aí eu vou lá na rede elétrica, ligo R, S e T. E faço a ligação, tá? Na hora que você ligar, pessoal, imagine que o eixo da máquina girou numa determinada... Ele já tem lá a maneira de ligar. Aí ele girou num determinado sentido. Quando você inverte qualquer uma dessas duas fases, ele inverte o sentido de rotação da máquina. Então, isso aqui seria a ligação em Y. Aí, aqui no meio, você liga o neutro da máquina. Tá certo? Ele faz a ligação do neutro. Então, é isso que ele está colocando aí, ó. Tá? Se for ligado em triângulo, né? A ligação do Y, essa que eu mostrei. Como é que seria a ligação em triângulo? Foi aquela que eu mostrei aquela hora. Eu tenho as três bobinas que eu vou chamar aqui de A, B e C. A, B e C. É uma pena, né, não estar tendo essas aulas no laboratório, porque a melhor maneira de assimilar isso aí, nós vamos fazer de forma simulada, tá, pessoal? Usando o CAD Simu. Então, eu tenho aqui A, B e C. O triângulo, como é que seria a ligação em triângulo? Seria isso aqui, ó. Então, seria o triângulo. A ligação em triângulo é essa. O que vai refletir uma ou outra ligação, pessoal? Nós vamos ver que vai ser a corrente elétrica que ele drena
Então, seria a ligação RST. Não tem neutro nessa ligação. Então, essa ligação é chamada de delta ou triângulo, por causa do formato aqui, ó. Por causa desse formato de um triângulo ou de um delta. O que vai alterar aí vai ser a corrente elétrica em cada fase. Consequentemente, a corrente elétrica que ele vai drenar da rede elétrica, tá? Então, o que ele está dizendo aqui, ó, se inverte quaisquer duas fases de alimentação, o campo magnético girante inverte o sentido de rotação, tá? Consequentemente, o eixo da máquina, né, ele vai girar no sentido contrário, tá certo? Bom, aí, pessoal, ele vai falar aqui sobre o que são os motores assíncronos. 9,21, o que são os motores assíncronos? Os motores assíncronos são os motores de indução, tá? Então, o motor de indução, ó, motores de indução trifásicos são motores mais comuns e de construção mais simples e robusta, tá? Então, o motor do tanquinho da sua casa é um motor de indução, tá? Ele usa o princípio da indução. Seu nome é devido à corrente do rotor, né? Originar da corrente induzida pelo movimento relativo dos condutores do rotor e do campo girante produzido pelas correntes no estator, né? Ele é constituído, então, de duas partes. O estator, que tem um enrolamento alojado em ranhuras na periferia interna de um núcleo de ferro laminado, ou na carcaça. E o rotor, construído de dois tipos. Ou ele vai ser rotor bobinado, ou um rotor em curto-circuito, que a gente chama de gaiola de esquilo. Seus núcleos magnéticos são de ferro laminado. Então, pessoal, para mostrar isso aqui, eu tenho um dia... Então, para mostrar isso aqui, ó, eu tenho uma carcaça de motor aqui. Deixa eu pegar ela aqui. Então, essa carcaça aqui, ó, foi tirada de um motor de um tanquinho, tá vendo? Aqui, tá vendo? O que acontece aqui na minha mão? Se eu dar uma girada aqui, ó. Meu pai, ele estava mexendo com a carcaça, aí eu falei assim, não, tira, tá vendo que tem um conjunto de bobinas aqui, ó? Tá vendo? Ele tirou aqui o conjunto de bobinas, e aqui, ó, onde tem essa partezinha aqui, existiam vários conjuntos de bobinas, ó. Tá vendo? E esse conjunto de bobinas aqui, pessoal, eu vou aplicar uma corrente elétrica, e essa corrente elétrica vai ter uma dinâmica para fazer aparecer um torque, né? Cada conjunto de bobinas dessa vai aparecer uma força pequena. Mas, na hora que essa força pequena for somada fazer um somatório de todas elas vão fazer essa carcaça toda aqui girar, tá? Fazer um giro. Aqui tem um eixo que foi retirado. Esse eixo tem aqui um rolamento, né? Aquelas rolimãs, carrinho de rolimã, igualzinho. E aí vai fazer com que esse camarada aqui ele gire. Tá certo? Então, essa carcaça que vocês estão vendo aqui, ó, é o rotor da máquina com os enrolamentos da armadura, que é isso aqui. Tem a outra parte ainda do motor, que é a parte fixa dele, com outros enrolamentos, que é onde que eu faço a aplicação da corrente elétrica alternada. Esses enrolamentos aqui, eles são curto-circuitados, ó. Observem, o conjuntinho está aqui, e ele chega aqui do lado, ele está girando aqui, ele volta para o mesmo canto, ó. É um curto-circuito, as bobinas, né? Isso aqui foi tirado de um tanquinho de uma máquina. Isso aqui, inclusive, pessoal, o cobre, ele está com valor bem alto, tá? Bem alto. Daí que muitas vezes a pessoa rouba a máquina, o roubo aumentou muito, né? Nas redes elétricas, para o pessoal pegar o cobre, tirar o cobre e vender aí no mercado paralelo, tá certo? Então, está aqui um exemplo aí. Então, o que caracteriza o motor de indução, então, é o princípio da indução eletromagnética. O princípio da indução eletromagnética, tá? Então, olha lá. E aí, se tiver o curto-circuito apenas, é o
o motor em gaiola de esquilo. Se tiver um ponto lá que você pode, que tiver uma resistência variável e você poder alterar o valor dessa resistência variável, a gente chama que ela é de rotor bobinado. Então, olha lá, uma foto aqui do motor em gaiola de esquilo é essa aqui, ó. Parece aquela gaiolinha onde você coloca um esquilo aqui dentro, né? E ele fica correndo e isso aqui fica sempre girando, tá? Rotor, aí tá falando que isso aqui na verdade é um motor de indução com rotor bobinado, né? Quando tem o lugar aqui para você alterar o valor da resistência, para controlar a corrente partida, a gente chama que ele é de rotor bobinado, tá? Quando não tem, ele é simplesmente uma gaiola de esquilo. Então, olha lá, um núcleo em tambor com ranhuras onde se alojam os rolamentos semelhantes aos do estator, produzindo o mesmo número de polos. Ficou meio esquisita essa afirmação aqui, né? Bom, nesses motores, os enrolamentos geralmente são ligados em estrela, né? E os três terminais são livres, são ligados a três anéis que permitem a inserção de resistência em série para controlar a corrente partida, tá? Então, a foto aqui não está dando para ver direito, pessoal, mas tem três terminais que eu consigo fazer a ligação dessas resistências para alterar, né? Na verdade, eu vou colocar uma resistência em série com o enrolamento do estator da máquina, de maneira a controlar a corrente de partida, né? Para ter uma corrente mais controlada na hora que esse motor partir, aí na hora que ele estiver na velocidade nominal dele, eu retiro essas resistências, tá? Faço a retirada dessas resistências. Então, a figurinha é essa aí, ó. Quando é rotor bobinado, essas resistências, essas bobinas, eu tenho umas escovas aqui, tá? E aí eu consigo colocar uns reostatos, e aí esse reostato objetivo é aumentar ou diminuir a resistência aí, né? Como essa resistência elétrica está sendo colocada em série com cada bobina dessa, aí quando a resistência é máxima, a corrente é mínima. Quando a resistência é mínima, a corrente é máxima. Então, na partida, eu coloco essa resistência com valor máximo, deixo o motor partir e depois vou retirando gradativamente, eu vou retirando essas resistências, tá? Até retirá-las de modo completo. Bom, aí tem um exemplo aí de um motor de indução, de rotor bobinado, né? É um motor de um moinho. Então, um motor de moinho onde você tem ali uma inércia muito grande, tá? E aí, para você controlar uma corrente partida no motor desse aí, seria um desafio, tá certo? Aí justifica ter um ponto onde você coloca essa máquina para controlar, aumentar essa resistência na partida desse motor, você deixa ele partir, ele está funcionando, e aí você tira essa resistência elétrica. Bom, o motor de indução, tá, pessoal? O rotor do tipo gaiola de esquilo, olha lá. Tá vendo aquele ponto ali, olha lá? Esse ponto aqui é justamente aquilo que eu mostrei para vocês naquela hora. E parece uma gaiolinha de esquilo, né? Esses pontos aí, ó. Tá vendo? Aqui, olhando aqui, ó, colocando bem de próximo, aí coloca aqui aloja aqui os enrolamentos, né? Pelo princípio da indução, o campo magnético que vai estar no estator vai incidir sobre esses enrolamentos. Vai criar uma corrente elétrica induzida e cada conjuntinho desse que despira vai surgir uma força pequena. Somando elas todas aqui, ela vai fazer um torque que vai fazer esse motor girar. Tá certo? Então é isso que ele está colocando aí para vocês aí. Então tá aí, rotor gaiola de esquilo, né? As barras de cobre, isso aqui está acoplado no eixo. Aí vai depender do tipo de máquina, né? Bom, deu 9h30 aqui, pessoal. Vou dar uma parada de meia hora. 9h30, tá? Às 10 horas a gente volta. Aí a gente vai terminar essa parte aí teórica e fazer o exercício lá da lista, como eu tinha falado para vocês, e tirar dúvida, tá certo? Beleza. Então eu vou parar aqui agora, interromper a gravação, e aí às 10 horas a gente está de volta, beleza? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, vou pedir para perguntar depois, porque preciso dar uma ida ao banheiro aqui, tá certo?
E a gente volta daqui a pouco. Tranquilo. Beleza, um abraço.